Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aulinha, dando início aqui ao estudo das soluções, tá? Conteúdo bem importante para as provas de vestibular. Aqui a gente vai tratar desde a parte introdutória, que é esta aula, até aquela parte mais complicada de conta, que é cálculo de concentração, titulação, que vai emendar lá no final com propriedades coligativas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a fazer o estudo das soluções. Olha só a definição de soluções. Vou destacando para vocês o que é importante. São misturas, então isso é importante você saber que é uma mistura de duas ou mais substâncias, porque para ser mistura tem que ter mais de uma substância, que apresenta um aspecto uniforme, tá? Então, misturas, elas têm as soluções, elas têm que ter aspectos uniformes. Então, uma definição que eu gosto de tratar também é colocar o seguinte, soluções é basicamente a gente estudar esse tipo de mistura aqui, misturas homogêneas, tá? Então coloca isso na cabeça que vai facilitar bastante para você ao longo da aula, tá bom? Então, soluções são misturas homogêneas. E em cima disso eu tenho algumas pegadinhas que daqui a pouco eu falo para vocês, tá bom? Então vamos primeiro agora falar de algumas classificações. A primeira classificação que a gente faz é classificar as soluções quanto ao estado físico. As soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou ainda gasosas. Então vamos primeiro para as soluções sólidas. Pensa aí. Quando eu te pergunto o que é uma solução sólida, o que você tem que pensar? Em um exemplo de uma mistura homogênea que seja sólida. Por exemplo, já tem aí representado para você na tela umas peças feitas de bronze, tá? Então vou colocando aqui embaixo, Então vou escrever aqui, Essa peça é feita de bronze. Bronze não é um elemento químico, gente. Bronze é um material. Ela é uma liga metálica que a gente chama. E ela é feita basicamente de dois materiais, que é o cobre, beleza? Su, mais o estanho Sn. Então a liga de bronze, ela é uma solução. Ela parece que é só cobre, por isso que ela tem esse tom avermelhado. E embaixo aí você está vendo um monte de joias, e essas joias são de ouro. Então quando a gente pega ouro e ele não é puro, né? E ouro que não é puro, a gente coloca como ouro 18 quilates. Aí, gente, o ouro 18 quilates, ele é uma liga formada, obviamente, por ouro, né? Mais ou menos uns 75% de ouro, e outros metais, né? Como, por exemplo, prata. Tem algumas ligas de ouro que colocam até mesmo cobre e assim por diante, tá? Então isso também é uma solução sólida, porque quando você olha para esse material, a impressão que a gente tem é que tem somente ouro, tá? Mas tem outros metais aí envolvidos para baratear, tá legal? Beleza, tem as soluções agora, letra B, as soluções que são líquidas. O que é uma solução líquida? Gente, solução líquida é aquela que é formada majoritariamente por um líquido, não precisa ser somente líquido, tá? O que são exemplos de soluções líquidas? O soro fisiológico. Gente, soro fisiológico, deixa eu pegar esse soro que eu tenho aqui e eu vou dar um zoom aqui, Olha o que está escrito aí no meio, Solução de cloreto de sódio a 0,9%. Então ele mesmo chama de solução porque tem água e tem cloreto de sódio na concentração de 0,9%. Sobre esse 0,9%, a gente vai entender isso numa aula mais para frente, o que significa isso. Mas o que importa tem água e tem sal aí também, só que esse sal ele é imperceptível, ele não chega a precipitar, ele fica em solução, ele fica dissolvido nessa solução, tá? Soro fisiológico a gente faz caseiro, a gente coloca até também açúcar, isso é o exemplo de uma solução líquida, tá? A água sanitária também, ela é uma solução líquida, ela apresenta lá dentro hipoclorito de sódio. O principal componente da água sanitária é o hipoclorito de sódio, que tem essa fórmula aqui, NaClO, tá? É isso que é o principal componente da água sanitária. Bom, e muitas outras soluções líquidas que nós podemos dar exemplo, né? Por exemplo, água e sal, água e açúcar, água e qualquer coisa sólida que você coloque formará uma solução líquida desde que fique homogêneo, tá bom? E soluções gasosas. Aí eu coloquei o exemplo aí, eu coloquei o planeta Terra aí como exemplo, mas não é o planeta que é a solução, né? Obviamente. O que é exemplo de solução aqui? O que eu estou querendo trazer com esse exemplo é justamente isso aqui, quando a gente fala do ar atmosférico. Gente, olha aí a sua volta. A sua volta tem ar atmosférico. Você não está enxergando o ar. Você sabe que ele existe.
mas você não está enxergando o ar atmosférico. Então ele é uma solução homogênea. E o que compõe o nosso ar atmosférico? Principalmente esse gás, ó, que é o nitrogênio. Aí nós temos oxigênio, né, que é o que a gente respira, e também outros gases, tá? Gente, nessa ordem, o nitrogênio, ele é o componente do ar atmosférico mais presente. Ele está presente mais ou menos em 79%, né, de nitrogênio. Aí aqui tem cerca de 20% de oxigênio e 1% de outros gases, tá? Então, ele vai dar mais ou menos essas porcentagens. O ar atmosférico, ele é uma solução gasosa. Tudo bem? Beleza, não esquecer de uma coisa, quando a gente fala de solução, eu vou colocar aqui no meio, tá? A solução, ela sempre envolve dois fatores importantes, que nós vamos chamar o seguinte, ó. Não pode esquecer disso, porque a gente vai tratar bastante desses termos aqui. Uma solução, gente, ela é sempre formada por um soluto, certo? E ela também é sempre formada por um solvente. O solvente universal é a água, né? Aquele solvente mais utilizado, tá? Então, geralmente, o soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é aquele que está em maior quantidade. Então, quando você pensa, por exemplo, no ar atmosférico, obviamente que o solvente aí não é água, é como se fosse o nitrogênio, porque o nitrogênio está em maior quantidade, tá bom? Só que esse aspecto de comentar sobre soluto e solvente é muito mais comum a gente trabalhar com isso nas soluções líquidas, tá? Mas também pode ser falado para soluções sólidas e para soluções gasosas, tá? Por exemplo, no bronze, quem seria o solvente aqui seria justamente o cobre que está aqui que eu estou marcando, porque ele está presente em maior quantidade. Tá legal? Beleza, gente. Feita essa parte introdutória de apresentar os estados físicos, a gente já parte para falar disso aqui, ó. Aqui é como se fosse uma OBS desse pedaço da aula que eu estou colocando, que é soluções formadas por gás e líquido. Uma solução formada por gás e líquido, ela é uma solução líquida, porque o líquido vai ser majoritário. Por exemplo, ó, olha o exemplo, essa imagem que está aí. Você tem um aquário. Gente, a água desse aquário, ela tem gás dissolvido, porque somente com o oxigênio que está dissolvido nessa água aí, é que permite que os peixes sobrevivam aí. Tanto é que quem tem aquário, sabe que lá tem uma bombinha que fica injetando ar lá dentro, numa porcentagem específica, para você manter os peixes vivos, tá? Aí você tem que fazer todo um controle de pH da água para que os peixes não morram, tá? Uma solução que é formada por gás e líquido, a solubilidade do líquido nessa água, ela depende de 3 fatores, gente: a pressão, a temperatura e a reatividade. Então, primeiro deixa eu comentar sobre a pressão. Então, comentando sobre a pressão aqui, ó, acompanha aqui o que eu vou escrever para vocês. Gente, a pressão, ela foi estudada por um camarada que a gente chama de Henry. Então, é a famosa lei de Henry e ela pode cair em prova de vestibular. Principalmente sobre esse aspecto aqui, ó. Qual a influência da pressão na solubilidade de um gás em água? Deixa eu sublinhar esse negócio direito aqui. Olha, ele só quer riscar o nome do Henry. Ó, ele vai e risca. Não tem problema não. Vou fazer assim, ó. Vou enganar ele, vamos ver se eu engano ele. Não enganei. Então, deixa eu fazer assim. Pronto, lei de Henry. Então, qual é a influência da lei de Henry? A lei de Henry é o seguinte, ó. Gente, quanto maior a pressão que você exerce, maior a solubilidade dos gases, tá? Então, eu vou escrever só assim. Esse S é de solubilidade. Então, quanto mais pressão você exercer no recipiente, maior vai ser a solubilidade de um gás. Quer ver um exemplo? Fabricação de refrigerante, gente. O que tem no refrigerante? Tem isso aqui, ó. Esse gás CO2 gasoso, aquele gás que sai quando você abre o refrigerante, é gás carbônico. A pressão atmosférica é de 1 atm. Para você colocar o CO2, o gás, dentro do refrigerante, a gente utiliza até 5 atm para você manter ele preso lá dentro. A gente aumenta a pressão e depois que a pressão é aumentada, a gente coloca a tampa, aí o gás fica preso lá dentro. Tudo bem? Tá, então essa é a influência da pressão, que é a lei de Henry. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade dos gases. A gente tem a influência da temperatura também. Então, ó, isso aqui foi para comentar com vocês sobre a pressão, tá? E qual é a influência da temperatura? A temperatura é a seguinte. Pensa no refrigerante de novo. Gente, quando que o refrigerante tem mais gás?
O refrigerante tem mais gás quando ele está mais gelado. Quando ele está quente, aquele gás sai rapidão. Ele não consegue ficar preso lá dentro. Então, pensando na temperatura, quando a temperatura é baixa, quanto menor a temperatura, maior será a solubilidade dos gases nos líquidos. Então, isso aqui é a influência da temperatura. É por isso, gente, que o aquecimento global ele é algo que pode prejudicar bastante a biota marinha, as vidas de peixes que estão em rios, assim por diante. Por quê? Uma vez que está tendo um aquecimento global, que a Terra está ficando mais quente, as águas dos mares, dos rios, estão ficando mais quentes também. Se a água fica mais quente, você passa a ter menos gases dissolvidos nas águas. Então você vai ter menos gás oxigênio. E com menos gás oxigênio, os peixes irão morrer. Tudo bem? É a mesma coisa esse aquário. Se você pegar esse aquário e começar a esquentar demais essa água, colocar água quente aí dentro, coloca por cima água quente, o oxigênio que está ali dissolvido ele vai sair da água. E se o oxigênio vai sair, o peixe, consequentemente, ao longo do tempo, ele vai morrer. Tudo bem? Então essa foi a influência da temperatura, tá? E tem uma última influência, que é essa que eu estou marcando aqui, ó, que é a influência da reatividade. Tem gases, gente, que eles são mais reativos do que os outros. E por serem mais reativos, eles acabam se solubilizando melhor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, isso é meramente experimental, tá? Por exemplo, o nitrogênio, ele não reage com a água, ele tem baixíssima reatividade com a água, a ponto que a gente fala que não reage. E a solubilidade dele em água é de 0,020, tá? Litros em 1 litro de água. Então, em 1 litro. O oxigênio, gente, ele também não reage muito bem com a água. Então, a reatividade dele é baixa. Só que a solubilidade dele é um pouco maior. É 0,040 litros em 1 litro de água. Agora, quer ver um exemplo? Ó? Eu vou te dar o exemplo do NH3, que é a amônia. A amônia ela é mais reativa em água. E por ser mais reativa, ela tem uma solubilidade maior. É de 1,13, tá? Litros em 1 litro, tá? Gente, só que esse aspecto que eu acabei de falar para vocês, que é sobre a reatividade, não é algo que você tem que ficar muito preocupado, não. Você tem que disparadamente ficar mais preocupado com a informação da pressão e temperatura, que é essa influência. Aí, fecha o combo. Fechar o combo é o seguinte: em quais condições você consegue solubilizar melhor um gás? Nessas condições aqui, ó, quando você tem alta pressão, certo? E baixa temperatura. Nessas condições você solubiliza melhor um gás em um líquido. Beleza? Muito bem, vamos à frente, vamos adiante. Agora, para a gente ir adiante, a gente vai começar a falar de coeficiente de solubilidade, porque isso vai entregar para a gente classificações muito importantes, tá? O que é um coeficiente de solubilidade? É basicamente a gente falar sobre a solubilidade de diversos compostos no solvente universal, tá? Que é a água. A gente pode medir solubilidade em outras coisas, mas aqui a gente vai falar de água. Lê comigo a definição de coeficiente de solubilidade. Então vamos lá, ó. Lendo com vocês, ó. É a máxima quantidade de soluto que podemos dissolver em uma dada quantidade de solvente. Então, tanto de soluto que você pode dissolver em uma quantidade de solvente, aí, ó, a uma dada temperatura. Então, isso é influenciado pela temperatura, tá? Gente, a maioria das substâncias do planeta, quanto mais você aquece, melhor você dissolve. Não é assim com açúcar? Pega um suco gelado e põe açúcar. Você começa a ver os cristalzinhos ali dentro. Agora você pega um suco e você começar a esquentar, natural, não precisa nem ser quente, na temperatura de 25 graus Celsius mais ou menos, aquele açúcar dissolve muito melhor, tudo bem? Só que algumas poucas substâncias do mundo, elas têm coeficiente de solubilidade que você vai conseguir dissolver melhor a baixas temperaturas, tá? Daqui a pouco a gente coloca alguns exemplos como esse, tá? Muito bem, aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Qual é o exemplo que eu trouxe? Então, é o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o sal de cozinha, numa temperatura de 20 graus Celsius, tá? Tá aí, gente, é 36 gramas para 100 ml. Então, o que significa? Isso significa dizer que, atenção aqui, ó, que eu consigo colocar 36 gramas de NaCl, que eu consigo dissolver 36 gramas a cada 100 ml de água, certo? Aí aqui nós temos o soluto, que é quem eu estou querendo dissolver, e a água, aqui nós temos o solvente.
ok? Então essa é a relação, tá? Aí com isso, gente, com simples exemplos do NaCl, eu consigo explicar para vocês os 3 tipos de soluções que nós temos, que seriam a classificação quanto à saturação. As soluções insaturadas, as saturadas e as supersaturadas. Então presta atenção aqui, ó. Nós temos aqui um saleirinho, então olha aqui o saleirinho está aqui. E esse saleirinho eu vou colocar a hipótese que eu estou colocando 30 gramas, que eu estou colocando 30 gramas de NaCl, tá? Só que aqui dentro tem água, certo? E nós temos 100 ml de água a 20 graus Celsius. Então, veja bem, gente, se eu estou colocando 30 gramas e eu consigo dissolver 36, eu estou colocando menos do que o que eu posso. Então, isso é o que a gente chama de solução insaturada. Então, o que é uma solução insaturada? Olha aqui embaixo, ó, é quando você coloca uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade. Simples assim. Bem, aí nós temos uma solução saturada agora. A solução saturada é o seguinte, são 2 possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte, se eu colocar, por exemplo, aqui 30 gramas, eu vou colocar nesse aqui, ó, aqui do lado direito, ó, eu coloco 30 gramas de NaCl. E nesse aqui eu vou colocar 32 gramas de NaCl. Em ambos os recipientes nós temos 100 ml. Então, em ambos os recipientes nós temos 100 ml e ambos estão a 20 graus Celsius. Gente, nessa primeira situação aqui, ó, eu coloquei 30 e o máximo que eu posso... eu coloquei errado aqui, gente. Deixa eu apagar esse 30, porque não era isso que eu queria. Eu vou apagar, deixa eu apagar aqui. Ó, na verdade eu quero o seguinte, eu vou apagar aqui também. Apaga. Tá, então vamos lá, de novo, foi mal, desculpa, eu coloquei os dados errados. Eu vou colocar aqui exatamente 36, agora sim. E nesse aqui eu vou colocar 38 gramas. Tá, agora sim. Então vamos lá, presta atenção. Eu estou colocando 36 aqui, certo? E cabe quanto, gente, em 100 ml? Cabe exatamente 36. Então está no limite, não tá? Quando está no limite, a gente chama de solução saturada. Tudo bem? Agora, aqui eu estou colocando quanto? Aqui eu estou colocando 38 gramas. Então presta atenção agora. Eu estou colocando 38 gramas, mas cabe quanto? 36. Então o que vai acontecer? Uma parte desse salzinho, ele vem aqui para o fundo, ó, e faz uma montanha. E são 2 gramas que vai para o fundo. Isso aqui a gente chama de corpo de fundo, ok? Ou ainda também é chamado de corpo de chão, tá? Porque ele foi ao chão, ele foi ao fundo, tá? Essa solução, então, é uma solução saturada com corpo de fundo, é assim que a gente chama, tá? Ela pode ser chamada simplesmente solução saturada. Então, o que é uma solução saturada? Então, colocando aqui em cima para vocês, ó, quando você coloca uma quantidade de soluto que seja maior ou igual ao coeficiente de solubilidade. Tudo bem? Beleza. Dúvidas com isso? Tranquilo, né? Vamos para frente, então. Aí tem essa solução. Essa solução aqui é aquela que a gente chama de solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, gente, 37 gramas de NaCl. Aí não esqueça que o coeficiente de solubilidade, que a gente chama de CS, tá? A 20 graus Celsius, era de 36. Não é isso? A gente viu ali há um minuto atrás. 36 gramas por 100 ml. Aí, ó, aqui nós temos 100 ml. Aqui nós temos 100 ml. E aqui nós temos 100 ml, tá? Esse primeiro recipiente, vamos falar do primeiro recipiente primeiro, ele está a 20 graus Celsius, tá bom? Gente, se eu estou colocando 37 gramas, o que está acontecendo aqui? Ainda vai vir aqui para o fundinho 1 grama, certo? Foi para o fundo, corpo de fundo, tá? E essa solução aí, ela é classificada como uma solução saturada. Beleza. Bom, aí, veja bem, eu estou incomodado com essa quantidade desse 1 grama aqui. Eu não quero mais esse 1 grama.
Aí qual a estratégia que eu arranjo? A estratégia é o seguinte, eu vou pegar essa solução aqui e vou esquentar, tá? Então vamos esquentar. Então o símbolo de aquecimento na química é um triângulozinho. Então esquenta, aí eu vou chegar aqui a 40 graus Celsius, tá? Eu dobrei a temperatura. Gente, o aspecto visual foi esse mesmo. Qual é esse aspecto visual? Olha aqui para a parte de baixo. Não tem nada mais no fundo. Ou seja, eu consegui dissolver esse excedente de 1 grama, tá? Tá. Como é que você classifica essa solução? Isso é muito importante para as provas de vestibular. Essa solução aqui do meio, eu não consigo classificar ela com os dados que estão aí. Por quê? Gente, a 40 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é outro. Ó. Esse aqui é o coeficiente de solubilidade que foi dado na temperatura de 20 graus Celsius. Agora, a 40 graus Celsius, eu não sei qual é o coeficiente de solubilidade. Professor, mas se dobrou a temperatura, não dobrou o coeficiente também? Não, gente, toma cuidado com isso. Não existe relação direta entre você dobrar e triplicar a temperatura e você dobrar e triplicar o coeficiente de solubilidade. Então, teria que ser tabelado. Eu não sei qual é o coeficiente de solubilidade a 40. Vamos supor que a 40, aí eu vou escrever grandão aqui do lado, ó, o coeficiente seja 37. Aí a solução seria o quê? Saturada, tá? Agora vamos supor que o coeficiente fosse nessa temperatura de 39. E lá dentro eu tenho 37, aí seria uma solução classificada como uma solução insaturada. Tudo bem? Beleza. Aí olha só a estratégia. A estratégia é fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora desse pote para esse pote. E agora sim, ó, eu vou fazer um resfriamento. Então, aqui eu vou colocar resfriar. Aí, resfriar tem que ser assim, ó, lentamente. Certo? Eu vou resfriar lentamente. Então, resfria devagarinho e chega aqui na temperatura de 20 graus Celsius novamente. E o mais interessante, o aspecto visual é esse aqui, ó, fica sem nada de novo. Eu consigo fazer esse resfriamento lento e manter essa 1 grama dissolvida. Gente, mas tem um detalhe. Eu sei que tem quanto aqui dentro? Aqui dentro tem 37 gramas. Então, ó, aqui dentro tem 37 gramas. Só que quanto que eu consigo dissolver? Eu consigo dissolver só 36. Tudo bem? Ou seja, tem 1 grama a mais dissolvido. Então, é esta solução que eu tenho aqui, que ela é chamada de solução supersaturada. Então, ela é classificada como uma solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? É quando você tem uma quantidade de soluto maior do que o CS, mas com uma observação. Esse soluto ele deve estar dissolvido, tá bom? Uma informação importante sobre soluções supersaturadas, ó, estou anotando aqui no canto, ó. Ela é extremamente instável, ok? Se eu der um peteleco nessa solução aí, ela já começa a precipitar novamente os cristalzinhos de NaCl, que é o cloreto de sódio, tá bom? Então é uma solução muito instável, tudo bem? Então nós temos 3 classificações. Um último detalhe, gente, as provas de vestibular, elas podem usar os valores de coeficiente de solubilidade para pedir para você fazer contas. Como assim? Olha só. Ó, eu sei que aqui é 36 gramas para 100 ml, certo? Então, por exemplo, quanto que eu consigo dissolver em 500 ml? Aí seria X, beleza? Aí você teria que pegar o 36 e multiplicar por 5 para saber. Então, ó, se eu fizer essa conta, vai dar 180. Então, eu consigo dissolver 180 gramas de sal em meio litro, tá bom? E se essa pergunta fosse feita em mols? Quantos mols eu consigo dissolver? Aí eu teria que saber a massa molar do NaCl e converter isso para mols, por exemplo. Então, muitas continhas podem ser feitas usando o coeficiente de solubilidade, tá bom? E você tem que estar atento a essa ideia, tá legal? Muito bem, feito isso, a gente vai para uma parte final, ó. A gente vai falar da parte A, da parte B, C e D aqui e a nossa aula se encerra, que é para falar da análise gráfica, tá? Então, começando com a parte A. Existem 2 tipos de solução, gente. A solução endotérmica e a exotérmica. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um gráfico e esse gráfico vai ser o seguinte, ó. Aqui eu tenho eixo X, certo? E esse eixo X aqui vai ser coeficiente de solubilidade ou simplesmente você pode chamar e encontrar nas provas como solubilidade, tá?
e aqui no eixo Y, tá? E no eixo Y vai ser a temperatura em graus Celsius. Então, temperatura em graus Celsius. Então, olha só essas duas curvinhas que eu vou fazer. A curva número 1 é essa aqui, ó, que eu estou fazendo em vermelho, beleza? E a curva número 2 é essa aqui que eu estou fazendo em azul. Olha o que acontece com a curva em vermelho, presta atenção. Quando a temperatura é muito alta, a solubilidade também é alta. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta mais, certo? Então, a curva em vermelho é uma dissolução endotérmica, ou seja, é um tipo de composto que se dissolve melhor a altas temperaturas. Tudo bem? E a curva em azul, observe o seguinte, quando a temperatura é muito baixa, a solubilidade é alta. Observa isso? Ou seja, essa dissolução ela é favorecida a baixas temperaturas. Então, isso aqui é o que a gente chama de dissolução exotérmica. Tá bom? Gente, não precisa ser curvas. As análises de solubilidade por gráficos também podem ser feitas por retas. Por exemplo, ó, eu posso ter essa reta aqui, ó, desse composto. Ó. Você vê que de forma singela é uma dissolução endotérmica. E eu posso ter uma dessa aqui também, ó, de forma bem singela é exotérmica, tá? Então eles podem ir fazendo bagunças com esses gráficos aí, dessa maneira só para saber se dissolve melhor a baixa ou a alta temperatura, tá bom? Muito bem, quanto à saturação, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho que explicar muito direitinho para vocês vocês não confundam em prova de vestibular. Então, de novo, ó, eu tenho aqui um eixo X, solubilidade, certo? Um eixo X, solubilidade. E aqui nós temos um eixo Y por temperatura, certo? E aqui é a temperatura em graus Celsius. E aí eu vou colocar uma curva aleatória, que é essa aqui, ó. Então, essa curva aleatória ela vai te dando os vários valores de coeficiente de solubilidade nas mais diversas temperaturas. Ó. Aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra. Ele vai te dando os valores de solubilidade nas temperaturas. Ok. Gente, qualquer ponto, aí presta muita atenção nisso, qualquer ponto que você pegue em cima da curva, então pegou um ponto em cima da curva. Ó, analisa só por cima da curva, tá? Qualquer ponto em cima da curva, e eu vou escolher aqui para exemplificar este ponto aqui, ó, que é o ponto A, sempre vai indicar uma solução saturada. Então, se ele estiver falando do ponto A, é uma solução saturada, porque ele está colocando exatamente aquela quantidade. Agora, analisa aqui em cima, ó, qualquer ponto acima, que eu vou colocar aqui em laranja, ele vai ter outra análise. Então, os pontos acima, você vai ter uma outra análise. Então, analisa essa parte aqui. Qualquer ponto acima. E daqui a pouco eu falo, tá? E qualquer ponto abaixo. Aí, pontos abaixo, eu estou representando em cinza aqui. Vamos primeiro para o ponto abaixo. O ponto abaixo, eu vou chamar de ponto B. Gente, eu estou colocando uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, aqui nós temos uma solução insaturada. E o ponto C aqui em cima, eu estou colocando uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade, ó, porque o coeficiente de solubilidade, ele está aqui, ó, certo? Então, eu estou colocando uma quantidade maior. Se estou colocando uma quantidade maior, e como gráfico, sempre gráfico trata de coisas que estão dissolvidas, aí a solução é uma solução super saturada. Isso é bem importante e tem algumas pegadinhas, tá? Então, quando a gente faz essa análise gráfica, analisando pontos do gráfico, não tem como ter saturada com corpo de fundo, é só supersaturada mesmo, tá bom? Beleza, feito isso, vamos à frente, ó. Análise C. Análise C é para falar de sais que são hidratados. O que são sais hidratados? Existem alguns sais, gente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo desse aqui, ó, que é o CaCl2. Por eles serem iônicos, né? E o cálcio ser mais 2 e cada cloro ter carga menos 1, eles conseguem agregar moléculas de água ao redor. Então, isso a gente chama de sais hidratados. A gente representa essa fórmula assim, ó, CaCl2 vezes 6H2O. Ele agregou 6 moléculas de água ao seu redor.
E a gente tem um gráfico especial de uma curva de aquecimento do CaCl2 hexaidratado, que a gente chama. É o cloreto de cálcio hexaidratado. Então é bem simples a análise. Eixo Y, eixo X. Aí aqui você tem, mais uma vez, a sua solubilidade. E aqui nós temos a temperatura em graus Celsius. Aí é o seguinte, ó, conforme você vai aquecendo ele, olha o que vai acontecendo. Esse gráfico fica com essa cara, ó. Beleza? Aí tá vendo que tem o que nós chamamos na química de pontos de inflexão. Aqui é um ponto de inflexão e aqui é um ponto de flexão. Aí basicamente tem o seguinte, ó, aqui nessa parte aqui, nós temos nessa parte do aquecimento, nós temos o CaCl2 vezes 6H2O. Agora, neste outro ponto aqui, ele já perdeu água. Cada ponto de inflexão desse indica perda de água. Neste caso, é porque isso eu estou colocando um dado, tá? Ele já perdeu 2 águas. Então, já foi CaCl2 vezes 4H2O. Aí depois, eu vou até corrigir aqui um fato, ó. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Aí depois que tem esse ponto de inflexão aqui, apaga mais um pouquinho, ele já começa a se apresentar na forma de uma reta, já fica um aspecto reto, tá bom? Aí aqui nessa terceira parte eu tenho CaCl2, já perdeu água de novo e perdeu 2 vezes 2 águas, tudo bem? Qual é o principal para vocês saberem, para vocês entenderem nesse gráfico? Que curvas que têm pontos de inflexão indicam perdas de moléculas de água, tudo bem? Muito bem, para finalizarmos mesmo a nossa aula, é só isso que eu estou chamando de análise geral. Gente, análise geral é isso aí. Olha só isso que cai em prova. Ele te dá um gráfico muito doido. O que eu estou chamando de gráfico muito doido? É um gráfico de solubilidade por temperatura, mas olha o tanto de informação que tem aí e o tanto que pode confundir a sua cabeça. Eu vou dar zoom para você analisar melhor. Então, analisa comigo aí. Como é que a gente olha para esse gráfico? A gente olha de forma independente. Não tenta olhar para tudo, porque se você olhar para tudo, você vai ficar confuso. Então, por exemplo, olha só para o NaNO3. Ó, aqui, ó, NaNO3. Isso é uma dissolução, o quê? Endotérmica. Beleza? Agora, olha para o CaCl2. Está aqui, ó, endotérmica também. Em algum momento, as suas curvas se cruzam, que é bem aqui. Então, a prova pode perguntar: a solubilidade do NaNO3, que é esse cara, e do CaCl2 é igual a aproximadamente 27 graus Celsius. Então, vamos ver? Ó, ela está aqui, ó. A solubilidade é igual aqui, certo? E vai ser aproximadamente a 27 graus Celsius. Aí você puxa aqui, ó. Mais ou menos 27 graus Celsius. O item estaria certo, tá? Ou então ele pode perguntar o seguinte, ó, eu vou fazer um item com vocês aqui agora. A 40 graus Celsius, o KNO3 é mais solúvel que o KCl. Então, ó, KNO3, KCl. A qual temperatura que eu falei? 40 graus Celsius. Então, 40 graus Celsius, ó, quem é mais solúvel é o KNO3, então esse item estaria correto. Ó, a solubilidade dele aqui está próximo de 61 e a do KCl está pouco abaixo de 40, tudo bem? Então, por que eu estou te mostrando esse gráfico? Estou te mostrando ele para você ver que é assim que cai em prova de vestibular muitas vezes. Eles colocam gráficos confusos para você analisar e aí é só você ter calma na hora de fazer essa análise. Tudo bem? Beleza, gente? Aula introdutória de soluções, já vimos aqui. Façam muitas questões, tá? E te espero na próxima aula de soluções, tá? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.